Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, já deixa um like, ativa aí o sininho para não perder nadinha. E hoje a gente vai falar sobre orações coordenadas, que são aquelas orações independentes sintaticamente umas das outras. Aqui no Português com Letícia, a gente já tem uma aula em que a gente diferenciou a oração coordenada da oração subordinada. Então, se você não sabe diferenciar orações coordenadas e orações subordinadas, assista a esse vídeo para entender melhor a aula de hoje sobre orações coordenadas. Então vamos lá, eu trouxe dois exemplos aqui para você primeiramente. Um exemplo do Caetano Veloso, que são orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunção entre elas. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Veja, eu tenho aí 4 orações. Como é que eu sei quantas orações tem, professora? É só olhar o número de verbos. 4 verbos. Me sento, fumo, como e aguento. 4 verbos, 4 orações. São orações coordenadas porque elas não dependem sintaticamente umas das outras. Por exemplo, eu me sento, sujeito, tem o sujeito, né? Sujeito simples, eu, e o verbo intransitivo sento. Eu fumo, sujeito simples, eu, verbo intransitivo fumo, e assim por diante. Então, não tem nenhum elemento em uma oração que dependa sintaticamente do elemento da outra oração, por isso são orações coordenadas. Mesmo exemplo do de baixo, que é um exemplo do Chico. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Nesse caso eu tenho duas orações, 2 verbos, né? Você não gosta de mim é uma oração, mas sua filha gosta, outra oração. Como eu sei que são orações coordenadas? Você não gosta de mim, eu tenho o sujeito simples aí, você, verbo transitivo indireto, gosta, né? De mim, objeto indireto. A frase tá completinha, a oração tá completa, tem o sujeito, o verbo, o complemento verbal, tá tudo certo. E na segunda oração, sua filha gosta, sujeito sua filha, e o gosta aí, nesse caso, um verbo intransitivo, também a oração está completa. Por isso que eu sei que são coordenadas. Não tem um elemento na outra oração que funcione sintaticamente como elemento da segunda oração. Portanto, orações coordenadas. Bom, dito isto, agora eu vou te contar que existem 2 tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas sindéticas, que que são as que têm conjunção, que é o caso do mas sua filha gosta. Essa oração ela começa aí com a conjunção mas. E as orações coordenadas assindéticas, quando não tem conjunção, que é o caso do primeiro exemplo com o Caetano. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Nesse caso, eu tenho 4 orações e não tem nenhuma conjunção que ligue essas orações. Elas só são separadas por vírgulas. Portanto, são orações coordenadas assindéticas, porque elas não têm conjunção. Mais um exemplo aí para que fique clara a questão das coordenadas assindéticas e das coordenadas sindéticas, ou seja, com e sem conjunção. Vamos lá. Fica, vai ter bolo. Quando tem fica, vai ter bolo, eu tenho 2 orações. São 2 orações independentes, portanto, 2 orações coordenadas. Fica é uma oração, vai ter bolo é outra oração. Como não tem nenhuma conjunção aí que ligue essas 2 orações que são independentes sintaticamente, eu chamo essas 2 orações de coordenadas assindéticas. Mas se eu quero colocar uma conjunção aí entre uma e outra oração, ela se torna uma coordenada sindética. Veja, eu posso falar fica, que vai ter bolo, fica, pois vai ter bolo, fica, porque vai ter bolo, que são conjunções aí explicativas, né? E aí, o que acontece? A primeira oração continua sendo assindética, porque ela não tem conjunção, e a segunda oração, essa que eu coloquei aí, a conjunção que, ela se torna uma coordenada sindética explicativa. Então, eu coloquei aí uma tabelinha para ficar mais claro para você. Orações coordenadas, 2 tipos de orações coordenadas. As assindéticas, que não têm conjunção, e as sindéticas, que têm conjunção. As assindéticas são só assindéticas mesmo, não tem subdivisões. Já as coordenadas sindéticas
têm subdivisões e elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas ou conclusivas. E eu coloquei aqui uma tabela com todas as classificações, todas as noções que cada tipo de oração expressa e as principais conjunções e também os exemplos. Essa tabela costuma ajudar muito o aluno porque deixa tudo mais claro assim na cabeça do aluno. Vamos lá. Temos então a oração coordenada sindética aditiva, que expressa soma, adição, cujas principais conjunções são e, nem, não só, como também. E eu coloquei 3 exemplos aí. Ela estuda e trabalha. Por que é uma oração aditiva e expressa uma adição? Ela faz 2 coisas. Ela faz uma coisa, que é estudar, e faz outra, que é trabalhar. Isso representa uma soma, que ela faz aí 2 coisas. Ela não só estuda, como também trabalha. Também representa aí uma soma. Ela estuda e trabalha. Você percebe que quer dizer a mesma coisa do exemplo de cima. E ela não estuda nem trabalha. O nem também é uma conjunção aditiva. Nossa, professora, mas parece uma coisa assim de exclusão. Não, não é exclusão, porque você pensa assim, ela não estuda nem trabalha, ela não faz uma coisa nem faz outra, juntando as 2 coisas, é uma soma, né? Ela não faz nenhuma das 2 coisas. Portanto, também é uma conjunção aditiva e essas 3 orações aí, esses 3 períodos, são orações coordenadas sindéticas aditivas. Segundo tipo de coordenada sindética, que é a coordenada sindética adversativa, é aquela que a gente sempre escuta as conjunções decoradinhas, até na mesma ordem, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são as conjunções adversativas que expressam aí uma noção de oposição, quebra de expectativa. Como assim quebra de expectativa? Veja o exemplo. Li o livro, mas não entendi nada. Quando você coloca esse mas aí, ele quer dizer que você esperava uma coisa, mas aconteceu outra. Se você leu o livro, você espera que você tenha entendido, né? Mas aí houve uma quebra de expectativa, não entendi nada, são ideias opostas, ter lido o livro e não ter entendido nada. Portanto, essa é a coordenada adversativa. Tem também a coordenada alternativa, que expressa uma alternância ou uma ideia de exclusão, que a gente tem aí as conjunções ou, ora, ora, já, já, quer, quer. Vejam os exemplos. Ou você controla seus medos, ou eles te controlarão. Aí expressa uma ideia de exclusão. Ou você controla seus medos, ou eles te controlarão. Uma ideia exclui a outra. E no exemplo de baixo, ora chove, ora faz sol. Eu tenho aí as 2 conjunções, ora, ora. Expressa uma ideia de alternância. Às vezes chove, às vezes faz sol. Ora chove, ora faz sol. E não a hora de horário, né? Não a hora de horário. Essa hora aí não tem H. Não tem H. Quer dizer que às vezes chove, às vezes faz sol. A oração coordenada sindética explicativa, ela expressa, como o próprio nome já diz, uma explicação. E tem as principais conjunções pois, porque e que. Leve um casaco, que vai esfriar. Leve um casaco, pois vai esfriar, ou porque vai esfriar. Você perceba que, no geral, a gente consegue trocar as conjunções por outra conjunção, sem alterar o sentido. E, por fim, a coordenada conclusiva, que expressa uma conclusão. Claro, e as suas principais conjunções são então, por isso, logo, assim, portanto. Exemplo. Não tenho dinheiro, portanto, não vou sair hoje. Não tenho dinheiro, então não vou sair hoje. Ou logo não vou sair hoje, assim não vou sair hoje, por aí vai. No geral, os professores e as provas gostam que a gente consiga substituir uma conjunção por outra sem alterar o sentido das orações, sem alterar o sentido aí que uma oração expressa em relação à outra.
E o mais importante sobre as orações coordenadas e sobre período composto em geral, o mais importante não é nem que você olhe, né, para um período e consiga classificar, dar o nome da oração direitinho. Oração coordenada sindética, aditiva. É bom você saber isso? É bom você saber isso. Algumas bancas costumam cobrar, ou às vezes os professores do colégio cobram desse jeito em relação à nomenclatura, né? Mas o mais importante disso tudo é que você consiga estabelecer a relação entre as orações, a relação de sentido que existe ali entre as orações. Por isso as conjunções são tão importantes para a coesão e para a coerência do seu texto. Isso é o mais importante, assim, de você aprender as orações coordenadas e subordinadas, de você aprender as conjunções. É que você saiba usar as conjunções ali no seu texto, saiba organizar as ideias de modo que o seu texto seja coeso e coerente. E aí eu vou te mostrar um exemplo de como fazer e como não fazer a utilização da conjunção no seu texto. Olha só, coloquei aí um parzinho de frases para você. As mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos tempos. Aí a frase de baixo. As mulheres ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho. Então veja, o professor te dá ali esses dois trechos, essas duas frases e pede para você juntar utilizando uma conjunção que faça sentido, que estabeleça uma relação de sentido lógica, né, entre esses dois trechos aí. Aí você vai lá e escreve assim: as mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos tempos, portanto, ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho. Perceba que você utilizou ali uma conjunção que é conclusiva em duas ideias que são opostas. E aí o aluno erra porque ele não consegue entender direito qual é a ideia, qual é o sentido expresso naquelas duas orações. Por isso que às vezes é importante você também olhar para aquela tabelinha e entender direito o que significa conclusão, o que significa oposição, o que significa explicação, essas coisas todas. Então você percebe que esse primeiro trecho, assim, como a forma como eu uni, ele não tem uma coesão lógica e fazendo com que o seu texto, esse trecho, fique incoerente. Veja os próximos exemplos. As mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos tempos. No entanto, ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho. Perceba que essa conjunção sim é adequada, porque ela expressa a oposição que existe nessas ideias que tem em cada um desses trechos. Então, as mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos tempos é uma ideia oposta ao preconceito que elas ainda sofrem no mercado de trabalho. Percebe que são ideias opostas? Então você precisa utilizar uma conjunção que expresse aí oposição, adversidade. E por fim, eu juntei esses dois trechos com a conjunção e, que expressa adição. Veja, as mulheres conquistaram muitos direitos nos últimos tempos e ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho. Aí você me fala assim: ah, professora, então essas duas frases, elas têm uma ideia de oposição. Aí, se eu junto essas duas frases com uma conjunção aditiva que expressa soma, adição, tá certo ou tá errado? Bom, tá certo, né, gente? A gente utiliza no dia a dia, na linguagem coloquial, informalmente, a gente quase sempre utiliza a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, aí para ligar ideias opostas e mesmo para ligar outras ideias. Mas, se você estiver escrevendo um texto formal, prefira utilizar a conjunção que expressa oposição mesmo, que é no caso no entanto, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, todas essas aí que expressam a adversidade. Bom, retomando um pouco, as orações coordenadas são orações independentes sintaticamente entre si.
Ou seja, nem sempre uma sobrevive sem a outra, uma tem sentido completo sem a outra oração. Às vezes não, mas todas elas têm o seu sujeito e o seu predicado inteirinho ali, porque ela não depende sintaticamente da outra. Como eu já disse no começo da aula, se você tem dúvida em relação à classificação de orações coordenadas e subordinadas, já tem aqui no Português com Letícia uma aula para esclarecer essa questão. Outra coisa, são dois os tipos de orações coordenadas, as assindéticas, não tem conjunção, e as sindéticas, que tem conjunção, e as sindéticas são 5 os tipos de orações coordenadas sindéticas. O que é mais importante disso tudo, dessa aula toda? Que as conjunções são responsáveis, são grandes responsáveis por estabelecer a relação de sentido dentro do seu texto. Então, a coesão e a coerência do seu texto, ela tem muita relação com a conjunção aí que você escolhe. Portanto, a aula de hoje é muito, muito, muito importante. Eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Acompanhe-nos em nossas outras redes sociais. Não se esqueça de ativar o sininho. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!